Abra sua Bíblia se você trouxe. Onde nós vamos abrir a Bíblia hoje, pastor? No livro mais difícil, Gênesis, capítulo de número 6. É uma semana de falarmos de Gênesis. Falamos quinta, vamos falar hoje. Gênesis, capítulo de número 6. Mantenha a sua Bíblia aberta aí. Quando você encontrar Gênesis, você fala aleluia. Oh glória, ainda bem que é Gênesis. Só abrir a capa da Bíblia. Tivemos uma reunião com a nossa equipe de adoração. A gente faz um encontro de período em período com eles. E a profetisa Márcia faz uma atividade assim, faz algumas dinâmicas. Então ela fez um saquinho com um monte de coisinha, papelzinho dentro. Então quando a pessoa sorteava era assim, ler um versículo. Então quando era ler um versículo, todo mundo ficava feliz, porque era ler um versículo, né? E já estava lá o versículo. Mas não era só ler o versículo, era ler o versículo rodando bambolê. O outro era o versículo, por exemplo, Amós 3:3. Explane Amós 3:3. Ou seja, explica o que está escrito ali. Outro era, por exemplo, qual o versículo que norteia a sua vida. Outro é cante um louvor, não é? E juro que cantar louvor sempre cai para quem não canta nada. Aleluia. Mas foi uma bênção. E aí a gente vê o quanto a gente às vezes tem dificuldade de caçar as coisas na Bíblia. Tem alguns livros na Bíblia que a gente não sabe onde está. Amós, Obadias, Miqueias, Naum, não é? São os nomes que a gente quase não escuta muito, quase não fala dele. Mas nada mais difícil do que você falar tendo que controlar bambolê, rodando no braço, no pescoço ou na cintura. Então, o que era a explicação dessa dinâmica? É que você não consegue fazer duas coisas com excelência. Ou você vai fazer a leitura da palavra, ou você vai rodar o bambolê. Da mesma forma que quando você está num culto, não dá para você fazer duas coisas com excelência. Ou você ouve a palavra, ou você se conecta no seu celular. Então é uma necessidade nossa de compreensão, que as coisas do reino necessitam da minha e da sua dedicação. Então a gente precisa compreender e ter hábito de fazer leitura na nossa casa, ler a Bíblia, não simplesmente ler o que gostamos, mas ter conhecimento dela. É uma arma que nós temos nas mãos, 66 calibre de fogo ela tem, só que muitas vezes a gente não sabe utilizar. Todas as respostas que você precisa estão na palavra de Deus. Você pode dizer isso para o irmão, tudo que você precisa está na palavra de Deus. Eu sempre digo, a Luciana até me cobrou, falou, pô, você precisava voltar com a escola da Bíblia. A gente fazia semanalmente um aulão, sabe? A gente falava da Bíblia. Eu ficava lá quase 2 horas falando da Bíblia. Mas eu vou ver se eu consigo voltar pelo menos uma vez por mês, a gente ter um encontrão desse. Mas é necessário a gente aprender e se dedicar na leitura, se dedicar no conhecimento, se dedicar em conhecer os segredos da palavra. Nós muitas vezes não sabemos a arma que possuímos. Assim, quando você compra uma TV, um telefone, você vem e recebe um manual de instrução para você saber usar. Esse aqui é o manual de instrução para a minha vida, o manual de instrução para a sua vida. Todas as áreas da minha vida têm resposta nesse lugar, em nome de Jesus, amém? Gênesis, capítulo de número 6, quando você puder, localize aí. Vou ler na versão que chama Almeida Revista e Atualizada, que diz assim, Gênesis 6, verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Você pode dizer isso comigo? Noé achou graça diante do Senhor. Vou contar até 3, no lugar de Noé você vai falar o seu nome, amém? 1, 2, 3. Porém, o Paulo achou graça diante do Senhor. Verso 9, eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Repete comigo, Noé andava com Deus. Vamos trocar o nome, vamos colocar o nosso nome, 1, 2, 3. Paulo andava com Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. Nessa manhã eu queria falar com você
acerca de algumas coisas, e não é um tempo melhor que esse. Esse tempo é propício para nós falarmos de personagens da Bíblia. Na quinta-feira nós falamos da vida do Abraão, falamos de posicionamento, de cultura, falamos de como ele se disponibilizou em ouvir atentamente a voz do Senhor. E aí, nesse final de semana, eu fiquei me debruçando sobre a palavra e relacionei alguns nomes aqui. Por exemplo, a conduta do Abraão. Olhamos para a obediência do próprio Noé, que vamos falar dele hoje. Olhamos para a dependência de Davi, um homem totalmente dependente do Senhor. Enquanto seus irmãos ficavam ganhando músculo, passando babosa no cabelo para ter uma bela postura, Davi estava onde? Pastoreando as ovelhas do seu pai e fazendo o quê? Tangendo o coração de Deus. Davi não era um levita apenas, Davi não era apenas um adorador, Davi era um tangedor, era um homem que tocava o coração de Deus. Ele tinha essa graça de mover o coração do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, falho, cheio de defeito como eu e você, mas era um homem que sabia que quando falhava, se humilhava diante do Senhor. A maior virtude do ser humano é reconhecer que erra. Você pode dizer isso para o teu irmão? A maior virtude do ser humano é reconhecer que erra. Inclusive, deixa eu fazer um ponto aqui, aspas, deixa eu fazer um comentário. Existem pessoas que talvez estejam aqui, que têm dificuldade de reconhecer o que errou e de pedir desculpa. Isso daí é algo que você precisa vencer. Quando você errar com as pessoas, quando você errar com alguém, tenha coragem de fazer um ponto, dizer assim, opa, errei. Então dê passos para trás e procure a pessoa ou as pessoas e digam a ela, olha, você me desculpa porque eu me equivoquei, olha, você me desculpa porque eu usei um tom excessivo na palavra, olha, você me desculpa porque eu te dei uma bronca, era desnecessário. Se você falar com o Vitor e com a Débora, os meus filhos, você vai ver que eles vão contar isso para você. Diversas vezes eu entrei no quarto deles, diversas vezes eu dei um toco neles, chamei a atenção deles, fui duro demais com eles, e depois quando sentei no meu sofá e entrei dentro da minha caixa do nada, o Espírito Santo falou assim, não precisava ser nessa proporção, não precisava ser nessa envergadura, vai lá e resolve isso, então não tem problema nenhum. Bati no quarto, com licença, posso entrar? Deixa eu sentar aqui, deixa eu falar com você, olha, você me desculpa, falei com você dessa forma, agi com você dessa forma, errei, me equivoquei, você me perdoa? Ô pai, claro. E o que você está querendo dizer com isso? Nesta hora, a gente consegue revelar para as pessoas como é o nosso coração. As pessoas conseguem ver em nós que nós temos um coração quebrantado, um coração pacificador, um coração discipulador. Então, se você tem essa dificuldade, saia daqui hoje corrigindo essa rota na sua vida, porque isso não é vergonha, e isso não vai diminuir você, inclusive você homem, os homens que estão vivos, fala amém. A gente aprendeu que a gente tem que ser macho, a gente tem que ser bruto, a nossa palavra tem que ser estúpida. Não, nós temos que ser homem, nós temos que ser pai, temos que ser marido. E porque precisamos ser, não é que voltar atrás ou reconhecer um erro vai diminuir o nosso sacerdócio. Pelo contrário, os menores são os maiores. Quando eu me prostro, quando eu reconheço os meus erros, eu me torno grande diante do Senhor. Então, se você precisa corrigir isso na sua vida, corrija. Tenha coragem de você voltar e pedir desculpa. Se for o caso, não vá para a mesa no almoço hoje sem pedir desculpa para alguém, seja para o cônjuge, seja para os filhos, seja para alguém que está com você, até mesmo aqui no convívio da igreja, você que nos assiste agora. Não permita que isso roube você, que isso aniquile você, mas que você tenha um coração quebrantado, um coração voluntário. É assim que eu vejo Davi, um homem dependente do Senhor. Aí nós olhamos a palavra fé, então nós olhamos para quem? Daniel, com fé, não se prostra, não se curva, não se corrompe, é levado na cova dos leões e se mantém fiel ao Senhor. Personagens bíblicos, a humildade de quem? De cego Bartimeu, estava à beira do caminho, no papel de mendigo, quando ele ouve rumores de que Jesus estava passando, ele abre a boca, e o que atrai Jesus para o Bartimeu, não é o fato dele ser um cego à beira do caminho precisando de um milagre, é aquilo que ele pronuncia. Pela primeira vez ele declara algo: Jesus Cristo, filho de Davi, Yeshua ben Davi, tem misericórdia de mim. Ele chama Jesus pelo nome messiânico. Então Jesus para, e é por isso que vai até ele. Um homem humilde, que na verdade o Senhor estabeleceu uma aliança sobre ele. Aí nós olhamos a simplicidade do Neemias, aquele moço que servia o rei, entendeu que o seu povo precisava ser restaurado,
que o seu povo estava num momento adverso. Então ele vai e junta um povo para reconstruir os muros de Jerusalém, colocar as portas, restabelecer os princípios. Um homem totalmente simples. A entrega, a doação da Ana, uma mulher que na verdade tinha uma opositora que ficava o tempo todo criando situações para humilhá-la, para depreciá-la, para levá-la num lugar de questionamento. Quando ela entendeu que ela não estava pronta para gerar apenas um filho, mas gerar um profeta, ela não se limitou em entregar tudo aos pés do Senhor. Que a entrega da Ana venha sobre mim, sobre você, em nome de Jesus, amém? Ministra no teu irmão que a mesma entrega da Ana venha sobre nós nesse dia. Aí quando nós olhamos em personagens bíblicos, nós olhamos pessoas transformadas. Vamos citar dois, Pedro e João. Meu Deus, a transformação que Deus fez nesses homens. Ontem nós conhecemos a história do João, né? A gente conheceu coisas do João. O João compartilhou a história dele lá no Aviva Jovens. O João é um milagre. O João morreu. Por 40 minutos o João ficou morto no colo da mãe dele, quando o João tinha 1 aninho. O João tomou uma injeção que tinha penicilina. O João era alérgico, a mãe não sabia, nem os médicos. E quando o João começou a passar mal e a mãe foi levá-la para o hospital, eles moravam a 15 quilômetros de distância do hospital. O João morreu. O João morreu definitivamente no colo da mãe dele. E quando conseguiram chegar, porque o carro quebrou na estrada e ficou esse tempo todo parado, quando conseguiram chegar no hospital, o médico disse: não tem jeito, esse menino vai ter sequelas. E quando ele disse, inclusive uma das sequelas é não falar. Quando o médico disse isso, o João abriu os olhos e disse: quero TT. Aleluia. Então o João é um milagre. Quando isso aconteceu, a família do João, os próximos da família do João, todos se converteram a Jesus, começaram a caminhar com Jesus. Por quê? Porque é o que Deus pode fazer. Deus transforma, Jesus transforma todos aqueles que se aproximam dele, em nome de Jesus. Por isso você não pode desistir da sua família. Vai chegar a hora deles, em nome de Jesus. Ministra em quem está do seu lado, diga: não perca a esperança da sua família. Vai chegar a hora deles também. Vou contar do João. Vou contar o João. Pegar você, João. Eu estou sentindo que eu preciso ganhar um microfone novo. Mas o João depois que cresceu, depois que foi ganhando idade, depois que foi ganhando adolescência, o João foi para a universidade. O João conheceu pessoas. E não adianta, irmão, qualquer um que querer dizer contrário à palavra vai se equivocar. As más companhias corrompem. É Bíblia, irmão. Ninguém pode com a Bíblia. Se você andar com gente que não tem princípio, ela vai corromper você. É muito mais fácil ela te corromper do que você converter ela. E quando o João começou a andar com uma turma. O João se desviou. O João deixou os caminhos, servo de Deus. Mas o João tinha também uma namorada, que é a esposa dele, que também romperam o relacionamento. Mas ela manteve-se no caminho do Senhor. E foi através dela que houve o resgate, para que o João pudesse viver todo o propósito que o Senhor tem na vida dele. Quando nós olhamos para o João da Bíblia, olhamos para esse João, nós vemos a transformação. Talvez tem vários Joãos aqui, como eu. Tem alguns Pedros, como eu também. Um dia fui alcançado pelo Senhor. E nós olhamos para a Bíblia, vemos um Pedro amargo, um João duro. Mas o amor se aproximou dele, alcançou, transformou e fez desses homens referencial na palavra. Até hoje a gente lê os escritos e aquilo que Deus fez através da vida deles. Até ontem o João usou um texto sobre o Pedro. Chegou um momento da vida do Pedro que a sombra do Pedro curava. Meu Deus, um homem que era amargo, duro, estúpido, que negou Jesus, que seguiu Jesus de longe. Mesmo assim o Senhor não desistiu dele. Ei, irmão, Jesus não desistiu de você, não vai desistir de nenhum da sua casa, de nenhum da sua família. Diga para o irmão de novo do céu, para ele não desanimar. Fala, não desanima. Fala para ele: o Senhor não desistiu da sua família. E aí, irmãos, nós vamos falar de milagres na Bíblia. Nós temos vários anônimos. A Bíblia tem muito personagem anônimo, que a Bíblia não traz o nome. Mas um deles que me choca é a menina, que ela é chamada de menina, que servia na casa do Naamã, leproso.
chefe da guarda, andava num cavalo bonito, cavalo branco, eu imagino, com umas crinas, o branco é meu, não está na Bíblia, amém? Mas num cavalão bonito, marchando bonito, eu imagino que era um homem de posição, usava uma roupa elegante, mas a realidade dele não era quando estava na rua, a realidade dele era quando ele chegava em casa, ele tirava a sua roupa, de um homem que coordenava a guarda do rei, ali ele se via leproso, mas dentro da casa dele tinha uma menina, a Bíblia chama ela de menina, e ela entendeu que se ele fosse até o profeta, ele poderia contemplar milagre, ele podia ser curado. É assim que Deus faz. Deus usa os seus anônimos também para ser provocador de milagres. E eu profetizo sobre essa igreja que você também seja esses anônimos do Pai, provocadores de milagres, em nome de Jesus. Abençoa o irmão do seu lado, diga isso para ele: você é um provocador de milagre. Tem alguma coisa de milagre? Alguma canção de milagre? Hoje o meu milagre, vou crer, não vou duvidar. Pus ele no fogo, hein? O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora. Você pode aplaudir Jesus, o Deus dos milagres? Aleluia! Olhamos para a Bíblia, nós vemos muitas coisas, mas hoje quero me apoiar em Noé, quero me apoiar em Noah. É o nome em hebraico que significa descanso, repouso, ou senão de longa vida. Olhamos para a vida deste homem nesse texto que você leu comigo, que me chama a atenção. Deus vê o estado da humanidade. Preste atenção, que essa palavra é muito esclarecedora para você. Se você ler na sua casa o porquê que o Senhor se indigna com a humanidade, você vai olhar para os relatos bíblicos e você vai ver os dias de hoje. O povo estava banqueteando, festejando, se dando em casamento, porém se pervertendo. O pecado entrou na humanidade e com isso gerou o quê? Todo tipo de perversão. O que nós vemos hoje aqui já acontecia nos dias de Noé. A perversão que está diante dos nossos olhos acontecia naqueles dias. E o Senhor se indigna, o Senhor se ira com aquilo que Ele está vendo. Um povo que não era capaz de reconhecer a dádiva da vida, até porque viver é uma delícia. Porque ninguém quer morrer. Quem quer morrer? Quem orou hoje aqui de manhã acordando e disse: Senhor, me mata porque eu estou cansado? Ninguém. Todos nós. Alguém orou pedindo para morrer? Todos nós oramos pedindo o quê? Senhor, alarga os meus dias, abençoa. Aqueles que não casaram ainda disseram: Senhor, quero casar, aleluia, não é? Aqueles que estão casados falam assim: Senhor Jesus, não, calma, não acabei de falar. Que bênção que é estar casado, aleluia, abençoa minha semana, meu trabalho. A gente não pede para morrer, né? Porque viver é uma dádiva, viver é uma bênção. E o povo não conseguia chamar a atenção do Senhor, pelo contrário, chamava pela perversão. Mas o que me faz parar para ler esse texto com você hoje é que por um leve momento o Senhor tem que ver alguém. O Senhor encontra alguém que era diferente do meio daquele povo. Quem era? Noé. A Bíblia faz questão de mencionar quem era o Noé. Primeiro, que o Noé achou graça, achou destaque. O Senhor olhou e disse assim: espera um pouco, há alguém ali no meio deste povo que está se pervertendo, que está vivendo de uma forma diferente. Alguém que quer ter a minha identidade, alguém que quer viver exclusivamente para mim. E o escritor ainda faz questão de mencionar: a história de Noé era essa. Ele era um homem justo, íntegro, e mais ainda, termina dizendo que ele andava com Deus. Irmãos, eu olho para esse texto e falo: meu Senhor, será que os olhos do Senhor, que estão sobre toda a terra a procurar, encontra no Paulo um homem justo,
um homem íntegro que anda com o Senhor. O mundo que nós estamos vivendo é um mundo de facilidade. O mundo que nós estamos vivendo é um mundo de uma realidade que algumas gerações não puderam desfrutar disso. Muitas pessoas foram à sepultura sem acessar o que nós temos o privilégio de acessar. Mas muitos foram à sepultura e provaram de algo de Deus que nós, se não nos esforçarmos, não vamos provar. No passado, nossos antepassados, nossos avós, aqueles que já viveram anteriormente a nós e provaram de intimidade com o Senhor, provaram visitações de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você aqui, mas por favor, você não fique triste comigo. Nós somos uma geração tão fraca, mas tão fraca e tão limitada, que nós precisamos de influenciadores hoje. A rede social gerou pessoas que não tem nada para dar, mas porque ela faz muitos vídeos, ela se tornou um influencer. E porque ela influencia, aquilo que ela crê contamina. Ela é uma geradora de influência na vida das pessoas, que muita gente norteia a vida delas segundo aquilo. Antigamente, quais eram os nossos influenciadores? O pai, a mãe, o vô, a avó e a professora. Nós tínhamos prazer de chegar lá na professora e ver, porque a professora tinha princípios. Nós olhava para os nossos pais, para os nossos avós, homens e mulheres que eram rigorosos. Era aquele famoso fio do bigode, falou e se cumpria. Hoje, geração fraca, uma geração limitada. Por quê? Porque de fato, algumas coisas nós não estamos provando do Senhor. Algumas coisas nós não estamos podendo acessar do Senhor. Precisamos criar atmosfera, precisamos criar mecanismo para que as pessoas, elas de fato sintam a Deus. Irmãos, nós precisamos ter desejo de atrair a presença de Deus aonde nós estamos. Nós precisamos ter esse desejo de sentar na mesa para tomar café com alguém, sentar na mesa para conversar com alguém, as pessoas olharem para nós e dizerem para nós: meu Deus, conversando com você, eu sinto um negócio diferente, não dá vontade nem de ir embora daqui. Por quê? Porque aquilo que você tem, você atrai no ambiente onde você está. Eu gostaria muito que você saísse daqui hoje entendendo que este é o tempo do Senhor fixar os seus olhos sobre a terra, fixar os seus olhos sobre o Brasil, fixar os seus olhos sobre o estado de São Paulo, fixar os seus olhos sobre o estado, melhor, a cidade de Jaú, e na avenida João Franceschi 2225, e encontrar aqui homens e mulheres que andam definitivamente com Ele. Andar com Ele é viver segundo os anseios dEle, é agradar a Ele. Eu, por exemplo, não vivo pelas minhas vontades, eu vivo hoje para satisfazer e agradar a minha esposa. Existem coisas que eu gostaria de usar, por exemplo, um perfume, mas não faz bem para ela, porque ela tem problema de, como é que chama aquele negócio mesmo? Rinite, esses ites, tudo aí. E aí eu não posso. Então, para satisfazer e agradá-la, eu renuncio aquilo que eu quero, simplesmente para que ela fique bem. Andar com Deus é simplesmente matar as vontades da nossa carne, anular os anseios e as nossas paixões mundanas. Até porque a gente briga diariamente com o Adão que vive em nós, porque o nosso espírito, que é do Senhor, vive dentro de um corpo que é terra, que é Adão, e que vive nos puxando para baixo, puxando para a terra. Então nós vamos lutar com isso todos os dias, e viver com o Senhor é renunciar a muitas coisas. Que Deus encontre nessa manhã um povo que é justo, que é íntegro e que escolhe andar com Ele todos os dias, em nome de Jesus. Ministra isso na vida do teu irmão, que o Senhor te ache hoje aqui. Fala para ele: alguém desejoso em andar com o Senhor todos os dias. Este princípio de andar com Ele, eu trato como alguém que não se corrompeu. É a primeira chave da vida do Noé, é o primeiro fundamento, é a primeira característica da vida do Noé, é não se corrompeu. Repete comigo: não se corrompeu. Irmão, você que se converteu há pouco tempo, você que está se preparando para o batismo, você que já caminha com Cristo há alguns anos, algumas décadas, nós não podemos nos corromper, nós não podemos alterar os propósitos, nós não podemos alterar os princípios que o Pai tem para mim e para você, nós não podemos
nós não podemos nos distrair diante das circunstâncias que estão diante de mim e de você. Nós precisamos estar firmados no Senhor, olhando para o trono da graça. E se você tem estado sofrendo com isso, ou seja, para se corromper, anular os anseios que o Pai tem sobre você, eu quero profetizar que você vai sair daqui hoje fortalecido, renovado e encorajado para dizer não para essa proposta, para dizer não para essa investida do inimigo, e você dizer para ele: eu quero ser achado por aqueles pelos quais andam com o Senhor. Não é carregar a Bíblia, irmão. Carregar a Bíblia é muito fácil. Ter credencial de membro de igreja também é muito fácil. Ter um título para você dizer que você é cristão também é muito simples. Eu estou falando de vida, eu estou falando de diária, eu estou falando de pensamento. Eu não estou falando quando você está na frente de um público, eu estou falando quando você está sozinho no seu banheiro, quando você está sozinho no seu quarto, na frente do seu espelho, com o seu smartphone na mão, aquilo que você acessa, aquilo que você clica, aquilo que você consome, aquilo que você alimenta, os desejos que vão aflorando dentro de mim e de você. E você sabe que nós temos a capacidade de dar vida para o nosso pensamento, vida para o nosso olhar, vida para o nosso ouvido. Você escolhe o que ouve, você escolhe o que vê, você escolhe o que pensa, você escolhe o que sente, você escolhe o que guarda. Você conhece aquelas pessoas que são aglutinadoras no guardar? Tudo que ela recebe ela guarda uma fitinha, ela guarda um papelzinho, ela guarda uma cartinha, ela guarda um selo, ela guarda uma fotinha que é de 1911, ela guarda, enfim, ela guarda tudo. Ela ganhou um presente, ela guarda papel embaixo do colchão, é uma sacola, se é bonita, ela vai empilhando, a casa dela é um depósito de sacola, ela vai aglutinando coisas, ela vai... Conhece gente assim? A gente escolhe o que guarda dentro de nós, a gente escolhe depositar coisas em nós, a gente escolhe o que quer sentir, a gente escolhe o que quer julgar as pessoas, o julgamento que você faz de cada um, é uma escolha sua. Mas que o Senhor passe em revista sobre nós, e que Ele encontre um povo diante das propostas que o mundo tem, um povo que anda com o Senhor, um povo reto, um povo justo, que não se corrompe. Repete comigo: que não se corrompe. Aí, se você correr algumas linhas abaixo aí, vai no capítulo 6 ainda, mas o versículo 14, capítulo 6, verso 14: faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Essa palavra betume, dentro do nosso português, para a gente ficar mais apurado em conhecer, é quando você vê fazendo um asfalto, eles passam aquele negócio preto chamado piche, que é uma cola que veda, que faz com que aquelas pedras fiquem impermeabilizadas. É isso que o Senhor disse para o Noé: você vai pegar, fazer uma arca com essa madeira, e você vai betumar ela, você vai passar essa cola, essa piche, para que na verdade a água não possa entrar nesse lugar. O que mais? 15: deste modo a farás, de 300 côvados será o seu comprimento, 50 a largura e a altura de 30, ou seja, 133 metros de comprimento, 23 de largura e 14 de altura. Essa era a dimensão da arca. Não estou falando de um bote, irmão, não estou falando de um barquinho, nós estamos falando de um navio que era maior do que como é que chama aquele que afundou? Titanic. Isso o Senhor estava falando para um homem que era agricultor. Você vai ter um trabalho de engenharia, e você vai ter um trabalho agora de carpintaria, para alguém que não era habilidoso. Deus nunca vai trabalhar na sua habilidade, Deus sempre vai trabalhar na sua dependência. Diga isso para o teu irmão: Deus vai trabalhar com você sempre onde você é dependente. Por quê? Porque se Deus trabalhar na habilidade é prático, a nossa habilidade vai realizar, mas quando nós precisamos depender dEle, é prostrado diante dEle que nós alcançamos o seu favor. Este homem não tinha habilidade para aquilo, mas o Senhor comissiona isso para ele. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente, você vai fazer pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque eu estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra. Fala comigo: derramar água em dilúvio. Vou fazer um ponto aqui para a gente continuar a leitura. Já preguei isso diversas vezes aqui, já falei isso muitas vezes. Ninguém sabia o que era dilúvio, ninguém sabia o que era a chuva de cima, porque não existia naquela época. O tratamento de Deus era regar a terra. Deus soprava um vapor de baixo para cima,
Ninguém sabia, por isso que Noé prega, falando do dilúvio, porque ninguém tinha visto. Por isso que você prega, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, e ninguém quer. Por quê? Porque ninguém viu. Agora, se você confia, você vai entrar na arca e vai desfrutar dessa porção em nome de Jesus. Entende o que eu estou falando? Então, continua a leitura comigo. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, fala comigo, contigo, fala assim comigo, contigo, porém, fala agora com força, ó, estabelecerei a minha aliança. Olha para o teu irmão e diga, com você, irmão, o negócio é diferente. Olha o texto, entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Versículo 22, assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Segunda chave da vida do Noé, creu na palavra, sem duvidar e murmurar. Deus se apresenta para ele e diz, constrói uma arca. Constrói uma arca porque eu estou com o saco cheio, estou com paciência esgotada, não aguento mais esse povo, tudo que tem vida eu vou matar, vou destruir, e vai ser com força, vai ser um dilúvio, vou transbordar as águas, você vai fazer uma arca. E a arca tem essa medida, deu a medida para ele, deu a forma como vai fazer, o acabamento, inclusive como se divide os andares internos, como você vai colocar a porta, como você vai colocar a janela, deu as ordens, deu as instruções. Você vai entrar juntamente com sua mulher, com os seus filhos e as esposas deles. Se você continuar depois lendo o texto, até o versículo 28, você vai ver que ele fala dos animais, fala dos répteis, fala das aves, que era para pegar um casal de cada um também. Mas você não vê o Noé botando a mão na cintura e dizendo, vai ser difícil. Você não vê Deus olhando para o Noé e vendo Noé questionando. Você não vê nenhum texto bíblico dizendo que Noé murmurou, reclamou, que Noé se sentiu excluído, sozinho, desamparado, questionando a Deus, como muitas vezes nós questionamos aquilo que Deus nos pede. Deus nunca vai pedir para você o que você não pode entregar. Você pode dizer isso para o teu irmão? Deus nunca vai pedir para você o que você não pode entregar. Por que Deus nunca vai pedir isso? Porque Deus te conhece, Ele sabe que você pode dar. Então Ele confiou em Noé algo tão tremendo e tão poderoso. E você vê Noé fazendo o que? Exatamente como o Senhor o instruiu. Por que nós temos um pouco de dificuldade de obedecer a palavra? Por que nós temos essa mania de questionar a Deus, ou quando não? A gente tem esse hábito de dizer assim, mas não é tanto assim também, o pastor está radical demais. Sabe o que é isso, irmão? Isso é o que nos faz muitas vezes não estar andando em sintonia com o Senhor. E a gente fica olhando muito as dores do nosso umbigo, e a gente não consegue contemplar a grandiosidade que Deus tem para mim e para você. O que Deus tem para mim e para você, os nossos olhos não podem dimensionar. Profetiza na vida do teu irmão e diga para ele o que Deus tem com você e através de você. Fala para ele, os seus olhos não podem dimensionar. Mas o que tem que acontecer em mim e você? Parar de questionar, parar de duvidar, parar de negligenciar, parar de achar que Deus tem que se moldar no nosso padrão, e não é assim. O Noé podia muito bem ter feito um bote, irmão, ter feito um barquinho menor, 130 metros para quê? Eu, minha mulher, meus 3 filhos e a mulherada deles, aleluia, fazer um barquinho aqui de uns 20 metros, nós entra aqui dentro e fica aqui. Não, tinha uma palavra para se cumprir na vida dele. E preste atenção que eu vou te dizer uma coisa, enquanto a arca não ficou pronta, a chuva não desceu. Então você precisa entender que você é o regulador do tempo de Deus na sua vida. Você pode dizer isso para o teu irmão? Você é o regulador do tempo de Deus na sua vida. Ai, pastor, está demorando. É você que está demorando de agir. É você que está demorando de se ajustar. É você que está demorando em responder o que Ele está te dando, aquilo que Ele está falando, aquilo que Ele está te confiando. Enquanto você não responde, Deus não pode dar. Deus ia matar o Noé? Não, então enquanto a arca não ficou pronta, a chuva não podia vir.
Às vezes a gente questiona, Deus está demorando. Eu me questionei muitas vezes no meu ministério. Deus, cadê as promessas que eu ouvi em 2004? Cadê as promessas que eu ouvi em 2007? Não se cumpre até que eu ouvi do Senhor esta palavra que estou compartilhando com você. Enquanto você não se preparar para tal, Ele não pode te dar. Enquanto você não amadurece, enquanto você não cresce, enquanto você não aperfeiçoa, enquanto Ele não pode sacar de mim o que Ele deseja, Ele não pode derramar o que Ele deseja. Eu estou despertando alguém aqui hoje para acelerar a sua vida, porque o propósito vai se cumprir, a promessa vai, mas você precisa acelerar. Fala para esse irmão: acorda tu que dormes. A Bíblia está cheia de acorda tu que dormes. A Bíblia está cheia de acorda tu que dormes. Por quê? Porque a gente cai num sono do comodismo, do não deu certo. Ou você acha que todas as lenhas, toda a madeira para fazer a arca estavam cortadas a cada manhã? A hora que o Noé acordava, os anjos tinham ido trabalhar para ele no meio do mato. Os anjos da motosserra. Zam, zam, zam. Não, era ele que tinha, chamar a fiarada. E sabe que filho tem dia que não está muito bom. Aí você tem que despertar a turma. Vamos turma, você vai fazer a arca. E eu fico imaginando que foi para o Noé falar para a mulher dele: Jesus, ó bem, o Senhor falou para mim que vai matar tudo, mas o Senhor disse que nós não, nós vamos ficar guardadinhos na arca. Ela olhou para ele, cruzou os braços e falou: você está louco? O que você bebeu? Chupou jabuticaba em excesso, entupiu não só o seu intestino, mas também a sua cabeça. Onde já se viu uma coisa dessa, rapaz? Meu irmão, fico imaginando a incredulidade que gerou, norteou a vida do Noé. Ei, irmão, esses são dias do Senhor realizar coisas extraordinárias. Há uma multidão que vai ver o que Deus prometeu para você em nome de Jesus. Profetiza para uma meia dúzia. Há uma multidão que vai contemplar o que Deus prometeu para você. Vou continuar. Diga aleluia. Contigo eu vou estabelecer uma aliança. Irmãos, isso é muito sério. Aliança é: o que é meu é seu, e o que é seu é meu. A dádiva do céu eu te dou, e os inimigos da terra eu pego eles também. Meu Deus do céu. Na sua fraqueza eu serei a sua força, na sua escassez eu serei a sua necessidade, na sua dor eu serei a sua cura, na sua tristeza eu serei a sua alegria. Você tem que entender isso, Noé. A minha aliança com você é profunda, então eu vou me tornar em você o que você precisa. Foi assim que fiz com aqueles pelos quais eu desejo usar, e é assim que os que vou fazer com você vão me tornar naquilo que você precisa. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, isso é demais. Deus se torna no que você precisa. Eu não sei o que você precisa, mas Ele sabe. Ele se torna no que você precisa. Repete comigo: não se corrompeu. Diga comigo: creu na palavra. Agora veja comigo, eu já vou terminar. Fala aleluia. Capítulo 7. É tudo em Gênesis. Verso 11. 7 e 11. No ano 600 da vida de Noé. Escute isso, marca aí. Quando Noé tinha 500 anos, Deus se mostrou para ele. Deus falou para ele o que ia fazer. Quando Noé tinha 600 anos, veio o dilúvio. 100 anos. Falei quinta-feira. Tem gente que quer que Deus faça em um mês de vir na igreja o que Deus fez em 25 na vida do Abraão. Tem gente que quer uma resposta em 45 dias. Abrindo jejum, papai. 40 dias para responder. Jejum de Daniel 21. Quem falou para você que o jejum de Daniel é 21? Qualquer dia nós vamos falar sobre isso. O jejum do Daniel não foi 21 dias. O jejum do Daniel foi de 21 dias depois que ele aplicou o coração em ouvir a voz do Senhor. Se a gente não aplicar o nosso coração e ouvir a voz de Deus, não tem resposta às nossas orações. 100 anos construindo a arca, 100 anos acordando, montando aquela arca, construindo aquilo. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos.
Deus aumentou os dias do Noé por causa da obediência. Deus aumentará áreas da sua vida, fruto da sua obediência, em nome de Jesus. Capítulo 7, deixa eu terminar. Capítulo 7, verso 11. No ano 600 da vida de Noé, aos 16 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Veja agora o versículo 13. Vou contar até 3, você vai ler comigo. Vamos? 1, 2, 3. Olha para mim, ventos de avivamento, esse versículo 13, só posso resumir em uma palavra, que é o que representa Noé para mim: obediência. Eu fico imaginando a hora que o primeiro pingo desceu, começou a ter um assombro na terra. A hora que o primeiro pingo aconteceu, Noé entrou na arca, e você sabe que ela foi fechada por fora, para que ele não pudesse ter misericórdia. Naquele momento era a ação de Deus. Deus fechou por fora, mandou fechar, lacrar. Ele só tinha a portinhola para abrir em cima, para poder vislumbrar o que viria depois. Eu fico imaginando quando essa água começou a tomar uma proporção. Ela já não era mais pingo, ela era uma garoa. Depois ela começou a ficar um pouco mais intensa. Ela começou a criar poças d'água. Eu fico imaginando o povo, até tem imagens na internet disso, as pessoas vindo, correndo, batendo na arca em desespero. Irmão, enquanto a água está no joelho, aleluia. Enquanto a água está na cinturinha, irmão, dá para dar uma mergulhada, nadar de costa, oh glória. Mas chega uma hora que não dá mais. E aí a arca foi nasa, subindo. A palavra nasa significa elevado. E a arca começou, fala comigo, nasa. E a arca começou, e o povo, a arca e o povo. Quem não estiver pronto para ouvir a voz do Senhor, não subirá no casamento com Ele, mas um abismo espera. O que está escrito em Noé, em Gênesis, é o que nós estamos pregando no Novo Testamento. A arca significa o arrebatamento da igreja. Os animais significam tribos, povos e nações. É uma necessidade nossa apenas abrir os olhos para isso. Esse versículo que você leu comigo é a terceira chave da vida dele: obediência. Ele só entrou na arca porque ele foi obediente. Só desfrutará da eternidade quem for. Pastor, você está apelando hoje. Não, é a Bíblia. Quarta chave, Gênesis capítulo 8, verso 18. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo suas famílias. 40 dias, 40 noites, chuva. Chuva, chuva, chuva. Jaú, o ano passado, 130 milímetros de água em algumas horas, causou um caos na cidade. A nossa costeira, nesse início de ano agora, chuva constante lá em 12 horas, 300, 400 milímetros, criou um caos no nosso litoral. 40 dias e 40 noites, chuva. Dá para ter noção disso? Se as irmãzinhas de hoje, onde é que eu vou estender essa roupa para secar? O seu cachorro que faz xixi dentro de casa, irmão, faz cocô, o seu gato, sua calopsita, meu Deus do céu, aquele outro bicho que você tem lá, que parece um negócio esquisito, bicharada na sua casa. Imagina o Noé com tudo, elefante, dinossauro não, hipopótamo, rinoceronte, meu Deus, um franguinho e a onça dormindo junto. A onça, vou te comer, flango. Ei, irmão, que luta que não foi.
É passarinho que sobe, passarinho que desce, girafa que bate a cabeça, meu Deus do céu, a mulher que reclama, os filhos que não aguentam mais, Senhor Jesus, não sei, tem uns que dizem que o Senhor proveu para ele um anestésico para os bichos, não sei, irmão, eu sei que ele ficou lá dentro com os bichos, 40 dias e 40 noites, sai da arca, irmão, a água desce, o povo começa a botar o pé no chão, o texto está falando disso. 19, também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo suas famílias. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Diga comigo, holocausto sobre o altar. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu um holocausto ao Senhor. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz, enquanto durar a terra. Fala comigo, enquanto durar a terra. Olha agora, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. A coisa que ele fez e que norteou a vida dele e fez o Senhor olhar e dizer: não vou destruir mais o homem, por causa da atitude desse homem. A primeira coisa que ele fez não foi dizer: ufa, até que enfim, porque 40 dias e 40 noites chovendo, depois uma porção de dias para as águas descerem. Irmão, foi muito cansativo, mas quando ele desce, ele saca rochas da natureza, levanta um altar, toma animais puros, sacrifica diante do Senhor. E a Bíblia diz, eu fico atento a muitas coisas que são claras na Bíblia. O Senhor recebeu o aroma, o Senhor recebeu o cheiro daquilo que estava sendo consagrado para ele, dizendo: Senhor, obrigado porque o Senhor preservou a nossa vida, o Senhor preservou a minha descendência, o Senhor preservou a minha casa. Por causa disso, receba em sacrifício ao Senhor. Deus se move, o trono para e Deus observa. Por causa disso, por causa da atitude deste homem, eu não vou mais destruir a humanidade, e não vai faltar provisão sobre eles. Vai ter semente e vai ter colheita, vai ter trabalho e vai ter descanso, e as estações governarão aquilo que eles necessitam, porque nós precisamos de primavera, verão, outono e inverno, para que haja aquele trabalho específico na terra, para que a sementeira possa e o ciclo possa acontecer. Por quê? Sacrifício ao Senhor. Quarta chave: ofereceu holocaustos ao Senhor. Em cima dessas 4 chaves, quero orar com você nessa manhã, para que Deus encontre em mim e você homens e mulheres que têm um coração assim, uma vida assim como a de Noé, que deseja andar com Ele, e que mais do que sermos religiosos, mais do que termos um título de ser crentes, nós de fato sejamos filhos de Deus, possamos ser achados por Ele, pelos quais Ele pode depositar revelações, Ele pode depositar propósito, Ele pode confiar coisas extraordinárias do céu. Quantos entendem isso? Então fique em pé, por favor. Enquanto você fica em pé, grave essa frase aqui para você depois pôr no seu Facebook, no seu Instagram: nossas escolhas determinam destinos. Você pode falar isso comigo? As minhas escolhas determinam o meu destino. Ele fez uma escolha de obedecer, ele fez uma escolha de não se corromper, ele fez uma escolha de não duvidar, ele fez uma escolha de oferecer sacrifícios ao Senhor. Ele desfrutou, acessou coisas extraordinárias. A prova disso, que milhares de anos depois, eu e você, nesse tempo moderno, estamos trazendo à memória a vida de um homem que escolheu agradar ao Senhor. Que Deus te ache hoje, que Deus nos ache hoje aqui, para viver assim em nome de Jesus. E eu vou só fazer um comentário. Eu gosto muito da vida do Moisés, acho Moisés
extraordinário como viveu com o Senhor. Alguns sempre falam: pastor, eu escuto você falando do Moisés, mas eu acho demais assim, injusto o que Deus fez com Moisés. Chama o Moisés no alto do monte, mostra para o Moisés a terra e fala para o Moisés: deita aqui e morre. Mas que Deus ruim. E eu sempre, quando falo com pessoas que me perguntam isso, eu digo: querido, você não pode ter essa interpretação, porque Moisés viu, Moisés ouviu e Moisés sentiu que nenhum homem viu, nenhum homem sentiu, nenhum homem esteve aonde o Moisés esteve. A quem muito é dado, muito também lhe será cobrado. Deus está querendo procurar homens e mulheres que Ele possa derramar depósitos de coisas celestiais, para que a terra seja transformada em nome de Jesus. Que Ele encontre em mim e você nessa manhã assim, em nome de Jesus. Põe a mão aí no coração, olha para dentro de você e diga para Ele: Senhor, eu quero ser achado como um homem e uma mulher que anda com o Senhor. Fala para Ele: Senhor, eu quero ser achado como um justo, quero ser achado como um íntegro diante de Ti. Quero, Pai, ter a minha vida, eu quero ter a minha vida também, Senhor, escrita como foi a vida de Noé, um homem que Te amou, um homem que Te obedeceu. Senhor, é assim que nós oramos ao Senhor nessa manhã, é assim que nós celebramos o Seu nome nesse princípio de semana. Senhor, nós aprendemos muito com os personagens da Bíblia, e hoje nós aprendemos com este homem, Pai, que escolheu o Senhor acima de tudo e acima de todas as coisas. Pai, ele quis andar com o Senhor, ele escolheu não se corromper, ele escolheu não viver nos padrões do mundo daquela época, ele escolheu não viver no governo da sociedade daquela época, ele escolheu viver segundo aquilo que Te agradava. Senhor, nesse tempo tão moderno que nós estamos vivendo, acha em nós aqui nesta manhã homens e mulheres que Te amam, homens e mulheres que vivem para o Senhor. Acha em nós homens e mulheres retos, íntegros, justos, pelos quais, Senhor, tem paixão em caminhar, tem paixão em viver, tem paixão em servir, tem paixão em discipular, tem paixão em transformar. Assim como Noé também gastou a sua vida obedecendo o Senhor e compartilhando o reino de Deus na vida daquelas pessoas daquela época, faça assim também conosco, Pai. O povo daquela época não deu ouvido, mas Ele anunciou. Senhor, nós não queremos negligenciar, nós não queremos fraudar, nós queremos viver todo o propósito que o Senhor tem para todos nós, em nome de Jesus. Acha no teu filho, acha na tua filha, homens e mulheres que vivem para Ti, em nome de Jesus. Enquanto você ora aí no seu lugar, enquanto você renova a sua fé, a sua alegria de viver com Ele e para Ele, nós adoramos ao Senhor com alegria.